O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 251. Não apego aos objetos dos sentidos. Vyasa disse: não se deve mostrar qualquer afeição por perfumes e gostos e outras espécies de prazer. Nem se deve aceitar ornamentos e outros artigos que contribuem para o prazer dos sentidos de olfato e paladar. Não se deve cobiçar honra e realizações e fama. Esse mesmo é o comportamento de um Brahmana possuidor de perspicácia. Aquele que estudou todos os Vedas, tendo servido respeitosamente seu preceptor e observado o voto de Brahmacharya, aquele que conhece todos os rishis, yajuses e samas, não é uma pessoa regenerada. Isto é, alguém que somente conhece os Vedas tem praticado o voto de Brahmacharya, não é um Brahmana superior. Para isso é preciso algo mais. Alguém que se comporta em direção a todas as criaturas como alguém que é parente delas, e alguém que conhece Brahma, é considerado como sendo conhecedor de todos os Vedas. Alguém que é desprovido de desejo, estando satisfeito com o conhecimento da alma, nunca morre. É por tal comportamento e tal estado de espírito que alguém realmente se torna uma pessoa regenerada. Tendo realizado somente vários tipos de ritos religiosos e diversos sacrifícios completados com doação de dakshina, alguém não adquire a posição de um Brahmana se ele é sem compaixão e não desistiu do desejo. Quando alguém cessa de temer todas as criaturas e quando todas as criaturas cessam de temê-lo, quando ele nunca deseja algo nem nutre aversão por algo, então é dito que ele alcançou a posição de Brahma. Quando ele se abstém de ferir todas as criaturas em pensamento, palavra e ação, então é dito que ele adquiriu a posição de Brahma. Há somente um tipo de escravidão neste mundo, isto é, a escravidão do desejo, e nenhuma outra. Alguém que está livre da escravidão do desejo obtém a posição de Brahma. Livre do desejo como a lua emergida de nuvens escuras, o homem de sabedoria, purgado de todas máculas, vive na paciente expectativa de sua hora. Aquela pessoa em cuja mente todos os tipos de desejo entram como os diversos rios caindo no oceano sem poderem aumentar os limites dele por sua descarga, consegue obter tranquilidade, mas não aquela que nutre desejo por todos os objetos mundanos. Tal pessoa vem a ser feliz pela realização de todos os seus desejos, e não aquela que nutre desejo por objetos mundanos. A última, mesmo que ela alcance o céu, tem abandoná-lo. Os Vedas têm a verdade como seu objeto recôndito. A verdade tem a subjugação dos sentidos como seu objeto recôndito. A subjugação dos sentidos tem a caridade como seu objeto recôndito. A caridade tem a penitência como seu objeto recôndito. A penitência tem a renúncia como seu objetivo recôndito. A renúncia tem a felicidade como seu objeto recôndito. A felicidade tem o céu como seu objeto recôndito. O céu tem a tranquilidade como seu objeto recôndito. O sentido do verso é que cada uma das coisas mencionadas é inútil sem aquela que vem em seguida. E como tranquilidade ou Brahma não envolvido com atributos é o objetivo final, os Vedas verdade, etc. São valiosos somente porque eles levam à tranquilidade. Pelo contentamento tu deves desejar obter uma compreensão serena, que é uma posse preciosa, sendo indicativa de emancipação, e que, chamuscando a aflição e todos os propósitos ou dúvidas junto com sede, os destrói completamente no fim. Alguém possuidor destes 6 atributos, isto é, contentamento, liberdade de angústias, liberdade de atração, quietude, alegria, e liberdade de inveja, com certeza se tornará satisfeito ou completo. Aqueles que, transcendendo toda a consciência de corpo, conhecem a alma que reside dentro do corpo e que é compreendida somente por pessoas de sabedoria com a ajuda das 6 entidades já mencionadas, isto é, os Vedas verdade, etc. Quando dotados somente do atributo de Sattva, e com a ajuda também dos outros 3 isto é, instrução, meditação e yoga, conseguem alcançar a emancipação.
O homem de sabedoria, por compreender a alma que preside dentro do corpo, a qual é desprovida dos atributos de nascimento e morte, que existe em sua própria natureza, que não sendo envolvida com atributos, não requer ato de purificação, e que é idêntica a Brahma, desfruta de beatitude que não conhece fim. A satisfação que o homem de sabedoria obtém por impedir sua mente de vagar em todas as direções e por fixá-la totalmente na alma é tal que sua semelhante não pode ser alcançada por alguém por quaisquer outros meios. É considerado como realmente conhecedor dos Vedas aquele que está familiarizado com aquilo que satisfaz alguém cujo estômago está vazio, que agrada alguém que é indigente, e que revigora alguém cujos membros estão secos. Suspendendo seus sentidos que têm sido devidamente reprimidos da indulgência indigna, aquele que vive engajado em meditação e yoga é considerado um Brahmana. Tal pessoa é citada como sendo iminente sobre outras. Tal pessoa deriva suas alegrias da alma. Com referência a alguém que vive depois de ter enfraquecido o desejo e que se dedica ao mais elevado tópico de existência, deve ser dito que sua felicidade é continuamente aumentada como o disco lunar na quinzena iluminada. Como o sol dissipando a escuridão, a felicidade dissipa as tristezas daquele yogin que transcende os elementos grosseiros e os sutis, como também mátio e manifesto. Decrepitude e morte não podem atacar aquele Brahmana que chegou além da esfera das ações, que transcendeu a destruição dos próprios gunas, isto é, que desconsidera a verdadeira pujança que a destruição dos gunas ocasiona, e que não é mais ligado a objetos mundanos. De fato, quando o yogin, livre de tudo, vive em um estado que transcende atração e aversão, ele transcende mesmo nesta vida seus sentidos e todos os seus objetos. Aquele yogin, que tendo transcendido Prakriti alcança a causa maior, fica livre da obrigação de um retorno para o mundo por ter alcançado aquilo que é um mais sublime. Capítulo 252. Resumidamente, Adhyatma, elementos. Vyasa disse, para um discípulo que deseja perguntar sobre a emancipação depois de ter transcendido todos os pares de opostos e efetuado os negócios de lucro e religião, um preceptor ilustre deve primeiro relatar que tudo o que foi dito na sessão precedente, a qual é elaborada, sobre o tópico de Adhyatma. Espaço, vento, luz, água e terra contada como o quinto, e bhava e abhava e tempo, existem em todas as criaturas vivas, tendo os 5 como seus ingredientes constituintes. Bhava e abhava e kala são incluídos pelo orador dentro de bhutas ou elementos primários. Bhava implica as 4 entidades chamadas karma, samanya, vishesha e samavaya. Abhava significa um estado negativo com respeito aos atributos não possuídos por uma coisa. Nós certamente não podemos pensar em uma coisa sem pensarmos nela como não investida com certos atributos, quaisquer que sejam os outros atributos que ela possa possuir. Espaço é intervalo desocupado. Os órgãos de audição constituem espaço. Alguém conhecedor da ciência das entidades dotadas de forma deve saber que o espaço tem som como seu atributo. Os pés que auxiliam na locomoção têm o vento como sua essência. Os ares vitais são feitos de vento. O sentido de tato-pele tem vento como sua essência, e tato é o atributo do vento. Calor, o fogo digestivo no estômago, a luz que revela todas as coisas, o calor que está no corpo, e o olho contado como o quinto, são todos da luz que tem forma de diversas cores como seu atributo. Erupções liquefeitas, solubilidade, e todas as espécies de matéria líquida são da água. Sangue, medula, e tudo mais no corpo que é fresco, deve ser conhecido como tendo água como sua essência. A língua é o sentido do paladar, e o paladar é considerado como o atributo da água. Todas as substâncias sólidas são da terra, como também ossos, dentes, unhas, barba, os pelos no corpo, cabelo, nervos, tendões, e pele. O nariz é chamado de o sentido do olfato. O objeto daquele sentido, isto é, o cheiro, deve ser conhecido como o atributo da terra. Cada elemento subsequente possui o atributo ou atributos do precedente além do seu próprio. Em todas as criaturas vivas, também estão as 3 entidades suplementares, isto é, a vidya, kama, e karma, ou ignorância, desejo, e ações.
Os rishis declararam dessa maneira os 5 elementos e os efeitos e atributos que fluem deles ou pertencem a eles. A mente forma um nono no cálculo, e a compreensão é considerada como o 10º. A alma, que é infinita, é chamada de 11º. Ela é considerada como isso tudo e como o mais alto. A mente tem dúvida como sua essência. A compreensão discrimina e causa certeza. A alma que, como já dito, é infinita, se torna conhecida como Jiva envolvido com corpo ou Jivatman por consequências derivadas de ações. Isto é, a alma quando investida com avidya e desejo se torna uma criatura vivente e se engaja em ações. É por causa de consequências então que são derivadas de ações que a alma infinita ou Chit se torna Jivatman. O homem que considera todo o conjunto de criaturas vivas como sendo puro, isto é, aquele que as considera como Chit imaculado, ou seja, aquele que tem um conhecimento da alma, embora dotado de todas essas entidades que têm o tempo como sua essência, nunca tem que recorrer a ações afetadas pelo erro. Capítulo 253. Alma, corpo sutil. Vyasa disse: aqueles que estão familiarizados com as escrituras yogis contemplam, com a ajuda de ações prescritas nas escrituras, isto é, práticas ligadas com yoga, a alma que está vestida em um corpo sutil, que é extremamente sutil e que é dissociada do corpo grosseiro no qual ela reside. Como os raios do sol que correm em massas densas por todas as partes do firmamento não podem ser vistos pelo olho nu, embora sua existência possa ser inferida pela razão, do mesmo modo, seres existentes livres de corpos grosseiros e vagando no universo estão além do alcance da visão humana. Como o disco refulgente do sol é visto na água em uma imagem contrária, da mesma maneira o yogin vê dentro dos corpos grosseiros o eu existente em sua imagem contrária. Isto é, o yogin vê dentro de seu próprio corpo e naquele de outros as almas ou chits residindo lá como envolvidos em formas sutis. Todas aquelas almas também que estão envolvidas em formas sutis depois de estarem livres dos corpos grosseiros nos quais elas residiam, são perceptíveis para yogins que subjugaram seus sentidos e que são dotados de conhecimento da alma. De fato, ajudados por suas próprias almas, yogins veem aqueles seres invisíveis. Dormindo ou acordados, durante o dia como na noite, e durante a noite como no dia, aqueles que se aplicam ao yoga depois de rejeitarem todas as criações da compreensão, os objetos dos sentidos ou o mundo externo e os rajas nascidos de ações, como também o próprio poderio que yoga gera, conseguem manter sua forma linga sob completo controle. Isto é, eles têm suas formas sutis sob completo controle sob todas as circunstâncias e todo o tempo. Eles podem entrar à vontade em outras formas. O Jiva que mora em tais yogins, sempre dotados das 7 entidades sutis, isto é, Mahat, consciência, e os 5 Tanmatras das 5 entidades elementares, vagueia em todas as regiões de felicidade, livre de decrepitude e morte. Eu digo sempre, e livre de morte somente de acordo com a forma comum de falar, pois na verdade, aquela forma linga é finita. O significado óbvio do verso é que yogins, em seu corpo linga, vagam por todos os lugares, não excluindo as regiões mais bem-aventuradas no próprio céu. Aquele homem, no entanto, que sem ser capaz de transcendê-las está sob a influência de sua mente e compreensão, diferencia, até em seus sonhos, seu próprio corpo daquele de outro e sente mesmo então prazer e dor. O significado é este: como yogins, até homens comuns têm o linga sariram. Em sonhos, o corpo grosseiro está inativo. Somente o corpo sutil age e sente. Sim, mesmo em seus sonhos ele desfruta de felicidade e sofre miséria. E se entregando à ira e cupidez, encontra com calamidades de vários tipos. Em seus sonhos ele adquire grande riqueza e se sente muito satisfeito, realiza atos meritórios, e vê e ouve, etc. Como ele faz em suas horas de vigília. Maravilhoso é observar que Jiva, que tem que jazer dentro do útero e em meio a muito calor interno, e que tem que passar um período de 10 meses completos naquele local, não é digerido e reduzido à destruição como alimento dentro do estômago.
Homens oprimidos pelas qualidades de Rajas e Tamas nunca conseguem ver dentro do corpo grosseiro a alma Jiva, a qual é uma porção da alma suprema de refulgência transcendente e que se encontra dentro do coração de toda criatura. Aqueles que se dirigem à ciência de Yoga para o propósito de obter um conhecimento daquela alma transcendem o corpo grosseiro e inanimado, o corpo linga imperceptível, e o corpo Karana que não é destruído nem na ocasião da destruição universal. Os corpos Karana são as potencialidades existentes no Tanmatra das substâncias elementares, de formar diversos tipos de corpos linga em consequência das ações de Jiva em períodos anteriores de existência. Entre os deveres que foram prescritos para os diferentes modos de vida, incluindo o quarto modo ou sannyasa, estes aos quais eu tenho me referido, os quais têm yoga como seu principal, e que implicam uma cessação de toda a operação da mente e da compreensão, foram declarados por Sandilya no Chandogya Upanishad. O que o orador deseja dizer neste verso é que dhyana não é prescrito somente para sannyasis, mas ele é prescrito também para todas as outras classes. Tendo compreendido as 7 entidades sutis, isto é, os sentidos, os objetos da mente, compreensão, Mahat, ou manifesto ou Prakriti, e Purusha, tendo compreendido também a causa suprema do universo com os 6 atributos, isto é, onisciência, contentamento, compreensão ilimitada, independência, vigilância eterna, e onipotência, e tendo finalmente entendido que o universo é somente uma modificação de avidya e ignorância, dotado das 3 qualidades, alguém consegue contemplar, guiado pelas escrituras, o sublime Brahma. Capítulo 254. Analogia do desejo como uma árvore, corpo com uma cidade. Vyasa disse: há uma árvore extraordinária, chamada desejo, no coração de um homem. Ela é nascida da semente chamada erro. Ira e orgulho constituem seu tronco largo. O desejo de agir é o vaso ao redor de sua base para reter a água que é para nutri-la. Ignorância é a raiz daquela árvore, e negligência é a água que lhe dá sustento. Inveja constitui suas folhas. As más ações de vidas passadas a abastecem com energia. Perda de bom senso e ansiedade são seus galhos. Aflição forma seus ramos grandes. E medo é seu broto. Sede por diversos objetos que é aparentemente agradável forma as trepadeiras que se enroscam ao redor dela por todos os lados. Homens excessivamente avarentos, atados em correntes de ferro, sentados em volta daquela árvore produtora de frutos, prestam suas adorações a ela, na expectativa de obter seus frutos. As correntes de ferro aqui são os diversos desejos nutridos por homens mundanos, ou, talvez, os corpos com os quais os homens estão envolvidos. Aquele que, subjugando aquelas correntes, derruba aquela árvore e procura rejeitar tristeza e alegria, consegue alcançar o fim de ambas. Aquele homem tolo que nutre esta árvore por indulgência nos objetos dos sentidos é destruído por aqueles mesmos objetos nos quais ele se abandona, assim como uma pílula venenosa, destruindo o paciente a quem ela é administrada. Uma pessoa hábil, no entanto, pela ajuda de yoga, arranca a força e corta com a espada de samadhi a raiz de grande alcance desta árvore. A raiz da árvore, naturalmente, é a avidya ou ignorância. Alguém que sabe que o fim de todas as ações empreendidas somente pelo desejo de resultado é renascimento ou correntes que prendem, consegue transcender toda a tristeza. O corpo é citado como sendo uma cidade. A compreensão é citada como sua mestra. A mente morando dentro do corpo é o ministro daquela mestra cuja principal função é decidir. Os sentidos são os cidadãos que são empregados pela mente no serviço da mestra. Para cuidar daqueles cidadãos a mente mostra uma forte inclinação para atos de diversos tipos. Na questão daquelas ações, 2 grandes falhas são observáveis, isto é, tamas e rajas. Dos frutos daquelas ações dependem aqueles cidadãos, junto com os chefes da cidade, isto é, a mente, a compreensão, e a consciência. O significado, em resumo, é este: o corpo é uma cidade. A compreensão é sua mestra. A mente é o principal servidor dela. Os sentidos são os cidadãos sob a liderança da mente.
Para nutrir os sentidos, a mente se empenha em atos produtivos de resultados visíveis e invisíveis, isto é, sacrifícios e doações, e a aquisição de casas e jardins, etc. Aqueles atos estão sujeitos a rajas e tamas. Os sentidos nesta vida e nas seguintes dependem dos resultados, felicidade ou miséria daqueles atos. Os sentidos, a mente e a compreensão, etc. são todos devido às ações. Estes, portanto, são considerados como dependentes dos atos e tirando seu sustento deles. As duas falhas já mencionadas vivem dos frutos daquelas ações que são realizadas por meios proibidos. Este sendo o caso, a compreensão, que por si mesma é inconquistável por rajas ou tamas, desce a um estado de igualdade com a mente por se tornar tão corrompida quanto a mente que a serve. Então também os sentidos, agitados pela mente maculada, perdem a sua própria estabilidade. Aqueles objetos também por cuja aquisição a compreensão se esforça por considerá-los benéficos se tornam produtivos de aflição e no final encontram com a destruição. Aqueles objetos, depois da destruição, são lembrados pela mente, e consequentemente eles afligem a mente mesmo depois de estarem perdidos. A compreensão é afligida ao mesmo tempo, pois a mente é citada como sendo diferente da compreensão somente quando a mente é considerada em relação à sua principal função de receber impressões sobre cuja certeza ela não é para julgar. Na verdade, no entanto, a mente é idêntica à compreensão. O rajas produtivo somente de tristeza e mal de todo tipo que há na compreensão então oprime a própria alma, que está colocada sobre a compreensão manchada por rajas como uma imagem sobre um espelho. O sentido é que a compreensão estando maculada ou afligida, a alma também vem a ser maculada ou afligida. É a mente que primeiro se une em amizade com rajas. Tendo-se unido, ela captura a alma, a compreensão, e os sentidos como um falso ministro, capturando o rei e os cidadãos depois de ter conspirado com o inimigo e os transfere para rajas com o qual ela se uniu. Capítulo 255. Bhishma fala sobre atributos de cada elemento. Bhishma disse: ó filho, ó impecável, escute mais uma vez, com sentimentos de grande orgulho, as palavras que saíram dos lábios do Rishi nascido na ilha sobre o assunto da enumeração das entidades. Como um fogo ardente por ter transcendido toda a ignorância, o grande Rishi disse essas palavras para seu filho que parecia com um fogo envolvido em fumaça, porque o filho ainda não tinha obtido a luz do conhecimento completo. Instruído pelo que ele disse, eu também, ó filho, explicarei novamente para ti aquele conhecimento certo que dissipa a ignorância. As propriedades possuídas pela terra são imobilidade, peso, dureza, produtividade, cheiro, densidade, capacidade de absorver cheiros de todos os tipos, coesão, habitabilidade em relação a vegetais e animais, e aquele atributo da mente que é chamado de paciência, da capacidade de suportar. As propriedades da água são frescor, gosto, umidade, liquidez, suavidade, agradabilidade, língua, fluidez, capacidade de ser congelada, e poder de dissolver muitos produtos da terra. As propriedades do fogo são energia irresistível, inflamabilidade, calor, capacidade de amolecer, luz, tristeza, doença, velocidade, fúria, e movimento ascendente invariável. As propriedades do vento são toque que não é nem quente nem frio, capacidade de ajudar o órgão da fala, independência em relação a movimento, força, rapidez, poder de ajudar todos os tipos de emissão ou descarga, poder de erguer outros objetos, respirações inaladas e expiradas, vida, como atributo de Chit, e nascimento incluindo morte. As propriedades do espaço são som, extensão, capacidade de ser cercado, ausência de refúgio por se apoiar sobre a ausência de toda necessidade de tal refúgio, posição de ser e manifesto, capacidade para modificação, incapacidade para produzir resistência, causa material para produzir o sentido de audição, e as partes desocupadas do corpo humano. Estas são as 50 propriedades, como declaradas, que constituem a essência das 5 entidades elementares. Paciência, raciocínio ou discussão, lembrança, esquecimento ou erro, imaginação, resistência, propensão para o bem, propensão para o mal, e inquietação, estas são as propriedades da mente.
A destruição dos pensamentos bons e maus, isto é, o sono sem sonhos, perseverança, concentração, decisão e averiguação de todas as coisas que dependem de evidência direta, constituem as 5 propriedades da compreensão. Yudhishthira disse: como pode ser dito que a compreensão tem 5 propriedades? Como também, os 5 sentidos podem ser citados como propriedades das 5 entidades elementares. Explique para mim, ó avô, tudo isso que parece ser muito abstruso. Bhishma disse: a compreensão é citada como possuindo ao todo 60 propriedades, pois a compreensão inclui os 5 elementos. Os elementos são 5 em número. Suas propriedades numeram 50. As 5 propriedades especiais da compreensão devem ser adicionadas àquelas 55. O total, portanto, das propriedades da compreensão chega a 60. Todas aquelas propriedades existem em um estado de união com a alma. Os Vedas declaram, ó filho, que os elementos, suas 50 propriedades, junto com a mente e a compreensão e suas 95 propriedades, são todos criados por aquele que está acima de toda deterioração. Essas 71 entidades, portanto, não são eternas como a alma. As teorias contradizendo a revelação que nos Vedas anteriores, ó filho, foram colocadas diante de ti acerca da origem do universo e seus outros incidentes são todas defeituosas aos olhos da razão. Prestando atenção cuidadosamente, entretanto, neste mundo há tudo que eu tenho dito para ti sobre o Supremo Brahma. Depois de obter a pujança que o conhecimento de Brahma oferece, procure ganhar tranquilidade de coração. Capítulo 256. Yudhishthira pergunta sobre morte. Bhishma narra a história de Anukampaka, a quem Narada narrou a história, na era Krita. Avô do universo queimando no fogo. Yudhishthira disse: estes senhores de terra que jazem na superfície da terra em meio às suas respectivas hostes, estes príncipes dotados de grande poder, estão agora privados de animação. Cada um desses monarcas poderosos era possuidor de força igual àquela de 10.000 elefantes. Pai! Eles todos foram mortos por homens possuidores de igual coragem e poder. Eu não vejo ninguém mais no mundo que pudesse matar qualquer um destes homens em batalha. Isto é, eles poderiam ser mortos somente por seus iguais que estavam envolvidos em batalha com eles, significando que todos aqueles guerreiros eram homens superiores. Eles possivelmente não poderiam ser mortos por outros exceto aqueles com quem eles lutaram. Todos eles eram dotados de grande destreza, grande energia e grande força. Possuidores também de grande sabedoria, eles estão agora jazendo na terra nua, carentes de vida. Com respeito a todos estes homens que estão desprovidos de vida, a expressão que é usada é que eles estão mortos. De bravura terrível, todos estes reis são citados como estando mortos. Sobre esse assunto uma dúvida surgiu em minha mente. De onde vem a animação e de onde vem a morte? Quem é aquele que morre? É o corpo grosseiro, o corpo sutil, ou a alma, que morre? De onde vem a morte? Por que razão também a morte leva as criaturas vivas? Ó avô, me diga isso, ó tu que pareces um celestial. Bhishma disse: nos tempos passados, na era Krita, ó filho, havia um rei de nome Anukampaka. Seus carros e elefantes e cavalos e homens tendo sido reduzidos em número, ele foi trazido sob o domínio de seus inimigos em batalha. Seu filho chamado Ari, que parecia com o próprio Narayana em força, foi morto naquela batalha por seus inimigos, junto com todos os seus seguidores e tropas. Afligido pela dor por causa da morte de seu filho, e ele mesmo trazido sob o domínio de inimigos, o rei se dedicou portanto a uma vida de tranquilidade. Um dia, enquanto passeando sem um propósito, ele encontrou com o sábio Narada sobre a terra. O monarca disse para Narada tudo o que tinha acontecido, isto é, a morte de seu filho em batalha e sua própria captura por seus inimigos. Tendo ouvido suas palavras, Narada, possuidor de riqueza de penitências, então contou para ele a seguinte narrativa para dissipar sua dor por causa da morte de seu filho. Narada disse: ouça agora, ó monarca, a seguinte narrativa de detalhes muito prolongados como estes ocorreram. Eu mesmo a ouvi antigamente, ó rei.
Dotado de grande energia, o avô, no tempo da criação do universo, criou um grande número de seres vivos. Estes se multiplicaram imensamente, e nenhum deles encontrou com a morte. Não havia uma parte do mundo que não estivesse superlotada com criaturas vivas, altos de glória imorredoura. De fato, ó rei, os três mundos pareciam inchar com seres vivos, e se tornaram como se estivessem sem fôlego. Então, ó monarca, surgiu na mente do avô o pensamento de como ele deveria destruir aquela população excessivamente grande. Refletindo sobre o assunto, o alto-nascido, no entanto, não pôde decidir os meios pelos quais a destruição da vida deveria ser ocasionada. Então, ó rei, Brahman cedeu à ira, e por causa de sua cólera um fogo saiu de seu corpo. Com aquele fogo nascido de sua ira, o avô queimou todos os quadrantes do universo, ó monarca. De fato, aquela conflagração nascida da raiva do Senhor Divino, ó rei, queimou o céu e a terra e o firmamento e o universo inteiro com todos os seus seres móveis e imóveis. Realmente, quando o avô deu vazão à ira dessa maneira, todos os seres móveis e imóveis começaram a ser consumidos pela energia irresistível daquela raiva. Então o divino e auspicioso Stano, aquele matador de heróis hostis, aquele senhor dos Vedas e das Escrituras, cheio de compaixão, procurou gratificar Brahman. Quando Stano foi até Brahman por motivos de benevolência, o grande Deus queimando com energia se dirigiu a ele, dizendo: Tu mereces bênçãos das minhas mãos. Que desejo teu eu realizarei. Eu te farei bem por realizar o que quer que esteja em teu peito. Capítulo 257. Stano roga para o avô parar. Morte, dama, surge de Brahman. Stano disse: Saiba, ó Senhor, que as minhas solicitações a ti são em nome dos seres criados do universo. Estes seres foram criados por ti. Não fique zangado com eles, ó avô. Pelo fogo nascido de tua energia, ó ilustre, todos os seres criados estão sendo consumidos. Vendo eles colocados em tal situação, eu estou comovido por compaixão. Não fique zangado com eles, ó Senhor do Universo. O Senhor de todos os seres criados disse: Eu não estou zangado, nem é meu desejo que todos os seres criados cessem de existir. É somente para aliviar a carga da terra que a destruição é desejável. A deusa Terra, afligida com o peso das criaturas, me pediu, ó Mahadeva, para destruí-las, especialmente porque ela parecia afundar na água sob o peso delas. Quando depois de aplicar minha inteligência mesmo por um longo tempo eu não pude descobrir os meios pelos quais realizar a destruição dessa população enorme, foi então que a fúria tomou posse de meu peito. Stano disse: Não te entregue à cólera, ó Senhor das divindades, com respeito a este assunto sobre a destruição de criaturas vivas. Fique satisfeito. Não deixe estes seres móveis e imóveis serem destruídos. Todos os reservatórios, todas as espécies de grama e ervas, todos os seres imóveis, e todas as criaturas móveis também das 4 variedades, estão sendo consumidos. O mundo inteiro está prestes a ser desprovido de seres. Fique satisfeito, ó Senhor Divino. Alto de coração justo, este mesmo é o benefício que eu solicito das tuas mãos. Se forem destruídas, estas criaturas não voltarão. Portanto, que essa tua energia seja neutralizada por tua própria energia. Influenciado por compaixão por todos os seres criados, ache algum meio para que, ó avô, estas criaturas vivas não possam queimar. Ó, não deixe que estas criaturas vivas pereçam até com seus descendentes destruídos dessa maneira. Tu me nomeaste como o superior sobre a consciência de todas as criaturas vivas, ó o Senhor de todos os senhores do universo. Todo este universo móvel e imóvel de vida, ó o Senhor do Universo, surgiu de ti. Pacificando-te, ó Deus dos deuses, eu te rogo que as criaturas vivas possam voltar repetidamente ao mundo, passando por repetidas mortes. Narada continuou, ouvindo essas palavras de Stano, o divino Brahman de fala e mente controlada suprimiu aquela sua energia dentro de seu próprio coração.
suprimindo aquele fogo que estava devastando o universo. O ilustre Brahman, adorado de todos, e possuidor de pujança ilimitável, então providenciou nascimento e morte em relação a todas as criaturas vivas. Depois que um nascido por si mesmo tinha retirado e suprimido aquele fogo, saiu, de todas as saídas do corpo dele, uma dama vestida em mantos de cores preta e vermelha, com olhos pretos, palmas pretas, usando um par de brincos excelentes, e enfeitada com ornamentos celestes. Tendo surgido do corpo de Brahman, a dama tomou seu lugar à direita dele. As duas principais das divindades então olharam para ela. Então, ó rei, o pujante alto-nascido, a causa original de todos os mundos, a saudou e disse: ó morte, mate essas criaturas do universo. Cheio de ira e decidido a ocasionar a destruição dos seres criados, eu te chamei. No caso de deuses e rishis, pensar e convocar eram a mesma coisa. Portanto, comece a destruir todas as criaturas tolas ou eruditas. Ó dama, mate todos os seres criados sem fazer exceção em favor de ninguém. Por minha ordem tu ganharás grande prosperidade. Assim endereçada, a deusa, morte, adornada com uma guirlanda de lótus, começou a refletir tristemente e a derramar lágrimas copiosas. Sem permitir que suas lágrimas caíssem, no entanto, ela assegurou, ó rei, em suas palmas unidas. Ela então o suplicou ao alto-nascido, impelida pelo desejo de fazer o bem para a humanidade. Capítulo 258. Morte pratica austeridades. Brahma finalmente manda que morte despache desejo e ira contra todas as criaturas. Narada disse: a dama de olhos grandes, controlando sua aflição por um esforço próprio, se dirigiu ao avô, com mãos unidas e se curvando em um atributo de humildade como uma trepadeira. E ela disse: como, ó o principal dos oradores, uma dama como eu que surgiu de ti procederá para realizar tal feito terrível, um feito que com certeza inspirará todas as criaturas vivas com medo? Eu temo fazer qualquer coisa que seja perversa. Designe para mim um trabalho que seja virtuoso. Tu vês que eu estou assustada. Ó, lance um olhar compassivo sobre mim. Eu não serei capaz de matar criaturas vivas, crianças, jovens, e idosas, que não me fizeram mal. Ó o Senhor de todas as criaturas, eu te reverencio, fique satisfeito comigo. Eu não poderei matar filhos queridos e amigos e irmãos e mães e pais amados. Se esses morrerem por minha ação, seus parentes sobreviventes certamente me amaldiçoarão. Eu estou cheia de temor pela probabilidade disto. As lágrimas dos sobreviventes enlutados me queimarão pela eternidade. Eu estou com muito medo deles cujos parentes eu terei que matar. Eu busco tua proteção. Todas as criaturas pecaminosas mortas por mim terão que cair nas regiões infernais. Eu procuro te gratificar, ó Deus concessor de bênçãos. Estenda a mim tua graça, ó Senhor pujante. Eu procuro a satisfação deste desejo, ó avô de todos os mundos. Ó o principal de todos os deuses, eu busco, pela tua graça, este objetivo, isto é, permissão para praticar austeridades severas. O avô disse: ó morte, tu foste planejada por mim para a destruição de todas as criaturas. Vá, e te dedique à tarefa de matar todos. Não reflita sobre a retidão ou não deste ato. Isto deve certamente acontecer. Não pode ser de outra maneira. Ó impecável, ó dama de membros impecáveis, cumpra a ordem que eu proferi. Assim endereçada, ó alto de braços poderosos, a dama chamada a morte, ó conquistador de cidades hostis, não falou uma palavra, mas humildemente ficou lá com seus olhos erguidos na direção do Senhor de todas as criaturas. Brahman se dirigiu a ela repetidamente, mas a dama parecia ela mesma estar sem vida. Vendo ela dessa maneira, o Deus dos deuses, aquele Senhor dos senhores, ficou silencioso. De fato, o alto-nascido, por um esforço de sua vontade, ficou satisfeito. Sorrindo, o Senhor de todos os mundos então lançou seu olhar sobre o universo. Foi ouvido por nós que quando aquele Senhor ilustre e inconquistado subjugou sua cólera, a dama chamada a morte partiu de seu lado.
Deixando o lado de Brahman sem ter prometido realizar a destruição de criaturas vivas, a morte procedeu rapidamente, ó rei, para o local sagrado conhecido pelo nome de Dhenuka. Lá a deusa praticou as mais severas austeridades por 15 bilhões de anos, todo o tempo permanecendo sobre um pé. Um padmaka consistia em 10 dígitos, isto é, 1.000 milhões ou 1 bilhão de acordo com o método de cálculo francês. Depois que ela praticou tais austeridades extremamente rígidas naquele local, Brahman de grande energia mais uma vez disse a ela: execute minha ordem, ó morte. Desconsiderando este comando, a dama mais uma vez praticou penitências, ficando sobre um pé por 20 bilhões de anos, ó dador de honras. E mais uma vez, ó filho, ela levou uma vida nas florestas com os veados por outro longo período consistindo em 10.000 bilhões de anos. Levar uma vida na floresta com os veados e da mesma maneira dos veados confere grande mérito. Veja a história da filha de Yayati, Madhavi, no Yoga Parva. E uma vez, ó o principal dos homens, ela passou 2 vezes 10.000 anos, vivendo somente de ar como seu sustento. Uma outra vez, ó monarca, ela cumpriu o voto excelente de silêncio por 8.000 anos, passando todo o tempo na água. Então aquela donzela, ó o melhor dos reis, foi ao rio Kaushik. Lá ela começou a passar seus dias na observância de outro voto, vivendo todo o tempo somente de água e ar. Depois disso, ó monarca, a donzela abençoada procedeu para o Ganges e então para as montanhas de Meru. Movida pelo desejo de fazer o bem para todas as criaturas vivas, ela ficou lá perfeitamente imóvel como um pedaço de madeira. Procedendo então para o topo de Imavati onde as divindades tinham realizado seu grandioso sacrifício, ela ficou lá por outros 100 bilhões de anos, suportando seu peso somente sobre os dedos de seus pés com o objetivo de gratificar o avô com tal ato de austeridade. Dirigindo-se para lá, o Criador e Destruidor do Universo novamente se dirigiu a ela dizendo: no que tu estás empenhada, ó filha? Execute aquelas minhas palavras. Dirigindo-se ao avô divino, a donzela mais uma vez disse: eu não posso matar criaturas vivas, ó Deus. Eu procuro te gratificar para que eu possa ser dispensada dessa ordem. Amedrontada pela probabilidade de demérito, ela suplicou ao avô para ser dispensada da obediência à sua ordem. O avô a silenciou, e mais uma vez se dirigiu a ela, dizendo: nenhum demérito advirá, ó morte. Ó donzela auspiciosa, dirija-te à tarefa de destruir criaturas vivas. Aquilo que eu proferi, ó moça amável, certamente não pode ser falsificado. A justiça eterna agora se refugiará em ti. Eu mesmo e todas as divindades sempre estaremos empenhados em procurar teu bem. Este outro desejo que está em teu coração eu te concedo. As criaturas vivas serão afligidas por doenças, e morrendo lançarão a culpa em ti. Tu te tornarás um macho em todos os seres masculinos, uma fêmea em todos os seres femininos, e um eunuco em todos aqueles que são do terceiro sexo. O comentador explica que isso significa que a morte alcançaria o posto de Brahma que permeia tudo. Essa é a bênção que um nascido por si mesmo concede a ela para protegê-la contra a iniquidade e acalmar seus temores. Assim endereçada por Brahman, ó rei, a donzela finalmente disse, com mãos unidas para aquele Senhor imperecível e de grande alma de todas as divindades, estas palavras: eu não posso obedecer tua ordem. O grande Deus, sem ceder, falou a ela novamente: ó morte, mate homens. Eu ordenarei para que tu não incorras em qualquer demérito por fazer isso, ó dama auspiciosa. Aquelas lágrimas que eu vi caírem de teus olhos, e que tu ainda seguras em tuas mãos unidas, tomarão a forma de doenças terríveis e elas mesmas destruirão os homens quando a hora deles chegar. Quando se aproximar o fim de criaturas vivas, tu despacharás desejo e a raiva juntos contra elas. Mérito incomensurável será teu. Tu não incorrerás em iniquidade, sendo tu mesma perfeitamente igual em teu comportamento, isto é, sendo livre de ira e aversão. Por fazer isso tu somente praticarás virtude em vez de te afundar em iniquidade. Portanto, coloque teu coração na tarefa à mão, e endereçando desejo e cólera comece a matar todas as criaturas vivas.
Assim endereçada, aquela dama, chamada pelo nome de Morte, ficou com medo da maldição de Brahman e respondeu a ele dizendo, sim. Daquele tempo em diante ela começou a despachar desejo e cólera como as últimas horas das criaturas vivas, e pela mediação deles a pôr um fim nos ares vitais delas. Aquelas lágrimas que a morte tinha derramado são as doenças pelas quais os corpos de homens vêm a ser afligidos. Pela destruição, portanto, de criaturas vivas, não se deve, compreendendo com a ajuda da inteligência a qual causa tal destruição é devido, se entregar à dor. Como os sentidos de todas as criaturas desaparecem quando as últimas estão mergulhadas em sono sem sonhos e voltam novamente quando elas despertam, da mesma maneira todos os seres humanos, após a dissolução de seus corpos, têm que entrar no outro mundo e retornar daquele lugar para este, ó leão entre reis. O elemento chamado vento, que é dotado de energia terrível e bravura poderosa e rugidos ensurdecedores, opera como a vida em todas as criaturas vivas. Aquele vento, quando os corpos das criaturas vivas são destruídos, escapando dos antigos, se torna empenhado em diversas funções em diversos corpos novos. Por essa razão, o vento é chamado de o Senhor dos Sentidos e é distinguido acima dos outros elementos que constituem um corpo grosseiro. Os deuses, sem exceção, quando seus méritos cessam, têm que tomar nascimento como criaturas mortais sobre a terra. Similarmente, todas as criaturas mortais também, quando elas adquirem mérito suficiente, conseguem alcançar a posição de deuses. Portanto, ó leão entre reis, não sofra por teu filho. Teu filho alcançou o céu e está desfrutando de grande felicidade lá. Foi assim, ó monarca, que a morte foi criada pelo alto nascido e é desse modo que ela mata regularmente todas as criaturas viventes quando suas horas chegam. As lágrimas que ela derramou se tornaram doenças, que, quando suas últimas horas chegam, arrebata todos os seres dotados de vida. Capítulo 259. Retidão, não fazer nada errado. Yudhishthira disse, todos os homens que habitam esta terra estão cheios de dúvidas a respeito da natureza da retidão. O que é isto que é chamado de retidão? De onde também a retidão vem? Diga-me, ó avô. A retidão é para ser útil neste mundo ou é para ser útil no próximo mundo? Ou, ela é para ser útil aqui e após a morte? Diga-me isto, ó avô. Bhishma disse, as práticas dos bons, os Smritis, e os Vedas, são as três indicações fontes de retidão. Além disto, os eruditos têm declarado que o propósito pelo qual uma ação é realizada é a quarta indicação de retidão. O trabalho de Vasishtha começa com a pergunta, o que é Dharma? A primeira resposta é algo consistente com os Shrutis e os Smritis. Os rishis de antigamente declararam quais ações são justas e também as classificaram como superiores ou inferiores em relação a mérito. As regras de retidão têm sido prescritas para a administração dos assuntos do mundo. Em ambos os mundos, isto é, aqui e após a morte, a virtude produz felicidade como seu resultado. Uma pessoa pecaminosa incapaz de adquirir mérito por meios sutis, se torna maculada somente com pecado. Alguns são de opinião que pessoas pecaminosas nunca podem ser purificadas de seus pecados. Em épocas de infortúnio, uma pessoa mesmo por falar uma mentira adquire o mérito de falar a verdade, assim como uma pessoa que realiza uma ação injusta adquire por aquele mesmo meio o mérito de ter feito uma ação justa. A conduta é o refúgio da retidão. Tu deves saber o que é retidão, ajudado pela conduta. É a natureza do homem que ele nem veja nem proclame suas próprias falhas, mas perceba e proclame aquelas de outros. O próprio ladrão, roubando o que pertence a outros, gasta os produtos de seu roubo em ações de virtude aparente. Durante um tempo de anarquia, o ladrão tem grande prazer em se apropriar do que pertence a outros. Quando outros, no entanto, roubam dele o que ele adquiriu por meio de roubo, ele então deseja em seguida um rei para invocar punição sobre a cabeça dos criminosos. Mesmo em tal época, quando sua indignação por direitos de propriedade ofendidos está em seu ponto mais alto, ele secretamente cobiça a riqueza daqueles que estão contentes com o que possuem.
Destemidamente, sem dúvida em sua mente. Quando ele mesmo é vítima de roubo, ele se dirige ao palácio do rei com uma mente purificada de todo pecado. Mesmo dentro de seu próprio coração, ele não vê a mancha de qualquer má ação. Falar a verdade é meritório. Não há nada superior à verdade. Tudo é mantido pela verdade, e tudo depende da verdade. Mesmo os pecaminosos e cruéis, jurando manter a verdade entre eles mesmos, põem de lado todos os motivos de briga e se unem uns com os outros, se dirigem para suas tarefas pecaminosas, dependendo da verdade. Se eles se comportassem falsamente uns com os outros, eles então seriam destruídos sem dúvida. Alguém não deve pegar o que pertence a outros. Esta é uma obrigação eterna. Homens poderosos consideram isso como algo que foi introduzido pelos fracos. Quando, no entanto, o destino destes homens se torna adverso, esta injunção então encontra sua aprovação. Então também aqueles que superam outros em força ou destreza não se tornam necessariamente felizes. Portanto, nunca coloque teu coração sobre qualquer ação que seja errada. Alguém que se comporta dessa maneira não tem que temer homens desonestos ou ladrões ou o rei. Não tendo feito qualquer injúria para qualquer um, tal homem vive sem medo e com um coração puro. Um ladrão tem medo de todos, como um veado expulso dos bosques para o meio de uma aldeia habitada. Ele pensa que as outras pessoas são tão pecaminosas quanto ele mesmo. Alguém que tem um coração puro está sempre cheio de alegria e não tem medo de qualquer direção. Tal pessoa nunca vê seu próprio comportamento impróprio em outros, implicando que tal homem está sempre consciente de suas próprias falhas, e nunca pensa que outros são culpados de uma ofensa que ele, em um momento de tentação, possa ter cometido. Pessoas dedicadas a fazer o bem para todas as criaturas dizem que a prática de caridade é outro dever superior. Aqueles que possuem riqueza pensam que este dever foi declarado por aqueles que são pobres. Quando, no entanto, aqueles homens ricos encontram com a pobreza por consequência de uma mudança de sorte, a prática de caridade então se recomenda para eles. Homens que são extremamente ricos não necessariamente encontram a felicidade. Sabendo quão doloroso é para si mesma, uma pessoa nunca deve fazer para os outros o que ela não gosta quando feito a ela por outros. O que pode um homem que se torna o amante da esposa de outro homem dizer para outro homem culpado da mesma transgressão? É visto, no entanto, que mesmo tal homem, quando ele vê sua senhora com outro amante, se torna incapaz de perdoar o ato. Como pode alguém que, tomando fôlego, ele mesmo pensa em impedir outro por meio de uma ação homicida, de fazer o mesmo? Quaisquer desejos que alguém nutra com relação a si mesmo, ele deve certamente nutrir com relação a outros. Com a riqueza excedente que possa ocorrer de alguém possuir, ele deve aliviar as misérias dos indigentes. É por esta razão que o Criador ordenou a prática de aumentar a própria riqueza por meio de comércio ou por gastá-la por causa de lucro. O excedente não deve ser cobiçado por sua própria causa, mas para tal uso. Alguém deve trilhar sozinho aquele caminho por prosseguir pelo qual ele possa esperar encontrar com as divindades. Ou, em tais tempos quando riqueza é obtida, a aderência aos deveres de sacrifício e caridade é louvável. Os sábios dizem que a realização de objetivos por meio de maneiras agradáveis pacíficas é virtude. Veja, ó Yudhishthira, que este mesmo é o critério que foi mantido em vista em declarar as indicações de retidão e iniquidade. Nos tempos passados o Criador ordenou a retidão dotando-a do poder de manter o mundo unido. A conduta dos bons, que é repleta de excelência, está sujeita a numerosas restrições para obter virtude, a qual depende de muitas considerações delicadas. As indicações de retidão agora foram relatadas para ti, ó o principal da linhagem de Kuru. Portanto, em qualquer época, não coloque tua compreensão sobre alguma ação que seja errada.